Reclamar é uma terapia. É colocar tudo pra fora, todo sentimento negativo, joga tudo pro universo, meu povo. Mas não adianta só reclamar, tem que dar paulada. Gente, um paulada bem diferente do que sempre fizemos, né? É o paulada do fundo do poço. Esse lugar solitário, esse lugar profundo. Quando que a gente sabe que a gente tá realmente no fundo do poço? A gente chegou no fundo do fundo? Ainda tem mais fundo para ir? Eu tô passando por um momento muito complicado, assim, na minha vida, né? Eu acho que, às vezes, a vida tá indo, e você fala, nossa, legal, tá indo tudo bem, as coisas estão acontecendo. Sempre falta um aspecto da vida que dá pra melhorar. E aí, de repente, assim, parece que tudo muda, tudo acaba, tudo desmorona. E aí a gente fica naquele lugar, assim, de muita vulnerabilidade, de fato, é muito solitário. E aí a gente fica, cara, nossa, eu tô aqui sozinha nesse lugar. E a gente não tá sozinha, né? Eu acho que, assim, eu sei que eu tenho muitas pessoas do meu lado, muitas pessoas que se preocupam comigo, muitas pessoas que cuidam de mim. Fora as minhas, né, os meus guias e as pessoas que estão aí num outro lugar. Mas eu decidi fazer esse episódio porque eu acho que o Paulada também, assim como eu, né? Porque eu também já ouvi que o Paulada sou eu, tá passando por transformações e eu tenho pensado muito sobre a forma como eu quero seguir, o que eu quero trazer aqui, o que eu quero falar. E eu acho que muitas vezes também a gente fica pensando muito no resultado das coisas e aí o tesão acaba se perdendo. E eu acho que em algum momento eu me perdi com isso. Jorge, vai lá que o passarinho tá comendo sua ração. E eu quero muito resgatar esse lugar do tesão pra mim, esse lugar do que é pra mim fazer isso, né? O motivo pelo qual eu comecei a fazer isso. Que eu acho que é muita coisa pra falar, muita coisa que de fato me revolta, muita coisa que me angustia, muita coisa que eu não aceito. E eu acho que é um pouco esse lugar de estar aqui, assim, né? Eu acho que é um pouco isso que eu quero trazer. Mas, voltando a esse lugar, assim, esse fundo do poço, eu acho que é quando a gente também começa a colocar tudo meio na balança e avaliar tudo, assim, né? Existe muito um lugar de desespero e de paralisação que você fica, cara, tipo, mas eu não consigo. Por que isso tá acontecendo comigo? Porra, eu fiz tudo certo até agora, tipo, me dediquei tanto, me esforço tanto pras coisas, tipo, por que isso tá acontecendo comigo? Que é, assim, um pouco desse lugar de vitimismo, né? Que a gente ouve muito que, ai, ninguém é vítima, você não pode se vitimizar. Mas, às vezes, eu acho que a gente precisa também se colocar um pouco nesse lugar, porque é quando a gente também consegue se acolher, assim. Pelo menos pra mim é isso. É tipo assim, eu senti um pouco de tipo, putz, cara, tá, você não merece passar por isso, então vem aqui, vou te dar um abraço. Porque senão, a gente também fica muito o quê? No lugar da culpa, né? Do tipo assim, o que eu fiz de errado. Eu tenho muito uma questão com o fracassar. Com falar, cara, nossa, eu fracassei. Então eu não dei certo. Deu tudo errado. Por que deu tudo errado? Eu fiz tudo errado pra dar tudo errado. Eu vou chorar, gente. Socorro, Deus. E falei isso na minha terapia e minha analista, Cláudia Maravilhosa, quase me matou. E tipo assim, nossa, que coreana você! Por que fracassou, gente? E as coisas acontecem que também são um pouco fora do nosso controle, né? A gente também não tem o poder sobre tudo, nem tudo é nossa responsabilidade, né? Às vezes também as coisas simplesmente acontecem e acontecem com a gente, e assim como elas acontecem com todo mundo, né? Assim, não sou a única pessoa a passar por isso. Não é a primeira vez que eu passo por isso também. Como uma boa escorpiana, vou desço nas profundezas e depois ressurgindo como a fênix. Mas
vem muita gente também falar assim, cara, calma, vai passar, né? Não fica tão assim, não fica tão ansiosa, não se cobra tanto. Mas é tipo assim, eu sei que vai passar, mas quando vai passar? Quando vai passar? Eu preciso saber do quando, porque assim, até quando que eu vou ficar nesse lugar? E aí, meio assim, de muita confusão, de isso, não entender por que que isso tá acontecendo, o que que tá acontecendo, né? Por que que parece que a minha vida tá, de repente, tudo estagnado e tudo parado? Aí a gente vai pra astrologia, e a astrologia meio que corrobora um pouco dessa situação toda, mas é meio como sair disso? Como. O que que eu faço agora? O que que eu tenho que fazer? Porque às vezes eu também fico muito assim, nossa, gente, eu só queria que alguém me falasse, cara, faz isso que vai dar bom. E aí eu só fazer, porque eu tô cansada de ser adulta, de eu ter que tomar todas as decisões, de eu ter que, sabe, eu tenho que fazer isso, pra onde que eu vou. E eu sempre fui uma pessoa muito assertiva, assim, eu sempre soube, eu quero isso, é pra lá que eu vou. Eu sempre tive muita clareza dos caminhos. E agora, né, aqui no auge dos meus 41 anos, em breve 42, eu tô confusa. Assim, todas as certezas que eu tinha, não tenho mais. Então é meio, parece que assim, vivendo, não sei se eu tô numa outra crise da meia-idade que eu achei que já tinha passado da minha, mas de tentar entender. E eu acho que assim, o mundo como um todo tá nesse lugar, né? Eu acho que assim, o mundo tá numa grande crise existencial. Eu acho que a gente tá vivendo isso com muitas guerras, muitas questões climáticas. Tá tudo muito à flor da pele. Então, assim, tá todo mundo, todos os países. Basicamente, a existência humana na Terra está à flor da pele. Sem querer ser muito alarmista, mas eu acho que, gente, inegável, né? E aí tudo fica muito latente. E eu acho que, como uma pessoa muito sensível, as coisas me afetam, mesmo as coisas que não são diretamente ligadas a mim. Sei lá, parece que é meio, a gente acaba sentindo tudo, porque você tá muito sensibilizada, você tá muito vulnerável. Só que aí as coisas nesse lugar, elas só escalonam. Então aí eu tô fragilizada com as minhas questões, né, com o meu problema, com esse meu fundo do poço. Só que o fundo do poço, do outro lado do mundo, também tá me afetando de alguma forma. E aí é como se blindar, e como se cuidar, e como tentar fazer alguma coisa assim pra não sucumbir, né? Eu acho que assim, eu fico muito pensando, tipo, o que que tá me sustentando aqui? O que que tá me segurando aqui? O que que tá me impedindo de ir pro fundo do poço, que é aquele fundo do poço que vai demorar muito pra eu sair, sabe? E o Paulada é muito esse lugar pra mim, assim. É, é o. Ai, caramba, gente. Ai, que vergonha, né? Chorando assim, de tanto. Mas acho que a ideia desse episódio é isso, né? Tô aqui abrindo meu coração. E tudo que eu tô sentindo e tô passando mesmo. Mas o Paulada tem sido o que me sustenta, o que me faz levantar da cama, o que me faz seguir, assim, e continuar e acreditar e ficar nesse clichê, tipo, cara, vai passar, vai ficar tudo bem. Tipo, não vai ficar sempre assim, né? E obviamente, as amizades, minha terapia, minha terapeuta maravilhosa, que sempre me ajuda muito, muitas pessoas que me rodeiam. Mas e a espiritualidade, assim, também. Eu tenho me agarrado muito na minha espiritualidade. É até um assunto que eu queria muito trazer pro Paulada. Então, comenta aí também, me fala se é uma coisa que vocês têm interesse em saber. Eu frequento um lugar, né, o Chão, que já falei aqui, já teve um episódio, inclusive, com o Galego, que é uma entidade do chão, que é um lugar de espiritualidade livre. Então, não é uma religião, né? A gente não tem uma religião, é muito uma coisa assim, um lugar de
de explorar o você, de conhecer, de se conhecer. A gente faz umas bruxarias maravilhosas também, que eu amo, gente. Se vocês soubessem o tanto que eu tô bruxona. Comenta e me fala, que se vocês quiserem saber, eu conto pra vocês. Mas esse lugar que também tem me acolhido muito e me ajudado também a seguir, assim. Dias e dias, tem dias que... Nossa, sair da cama, assim, é difícil. É tipo, nossa, eu quero sair da cama, mas quero ir pro sofá e não fazer nada. E eu tenho me respeitado nesse lugar também. É tipo, cara, hoje não tô conseguindo, então eu não vou fazer. Vou me acolher, porque eu tô sentindo muito isso. E aí tem dias que é tipo, cara, não, hoje vamos mandar currículo, vamos falar com as pessoas, vamos pensar sobre paulada, pensar outras coisas que eu posso fazer. Aí eu fico com 1 milhão de ideias, assim. E, cara, um monte de ideia. Só que, cara, por que eu tenho um monte de ideia que nada dá dinheiro? Aí vem essa cobrança, tipo, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro. E, assim, eu sou do audiovisual e o audiovisual é um mercado que tá numa grande crise, assim, né? Já há uns anos. E a gente tava sempre na esperança de que com o novo governo isso fosse melhorar, mas não é a realidade. Eu também quis sair, né, do que eu fazia. Eu não quero voltar a fazer o que eu fazia antes. Só que aí, num momento de crise, num momento em que você também não tem tanta opção, você fala, cara, putz, então eu vou ter que voltar. Ó quem veio. Vem, filho. De repente eu vou ter que voltar e explorar esses outros lugares. E aí, vem o quê? Tipo, puta que eu pariu, sabe? Eu já caminhei tanto, eu já trabalhei tanto pra chegar no lugar que eu tô, e aí eu vou ter que meio, tipo, voltar atrás numa decisão que foi tão importante pra mim, que na verdade foi tão libertadora pra mim. Ou às vezes, tipo, ganhando menos, ou às vezes numa função que é tipo, cara, já passei dessa função faz uns anos, sabe? E aí lidar com essa frustração. Com esse passos pra trás, com essa coisa do tipo, gente, né, de novo, essa coisa do fracasso, tipo, porra, deu tudo errado, não é possível. E aí isso é revoltante, aí dá uma raiva, e aí gera uma revolta, e você fala assim, cara, mas não é possível, como assim? Como assim que eu vim parar aqui? O que aconteceu? O que deu ruim aqui no meio? E eu sei que no meu caso não é sobre mim, né? Eu não posso falar muito aqui, mas eu acho que é um pouco dessa coisa desse lugar desses passos para trás mesmo, assim. Que eu queria falar. De aceitar, né? Difícil. É bem difícil aceitar isso e falar, cara, eu vou ter que dar um passo para trás, vou ter que meio repensar, planejar. Eu acho também abrir o leque, eu acho que tentar outras coisas. Que eu acho que eu tô mais nessa vibe, assim. Eu acho que eu queria tentar coisas diferentes, explorar outros lugares, do que tanto voltar ao que eu fazia, até porque o que eu fazia tá num mercado muito, né, muito ruim no momento. Então, mas aí você fica assim, mas o que eu sei fazer? Pra onde eu posso ir? E como a gente também se diminui, se desmerece, né? E aí avaliando vagas, e aí essa dinâmica de LinkedIn, que, meu Deus do céu, que merece. E aí você vê vários cargos, fala, nossa, que cargo interessante. Ai, mas é num lugar de games. Putz, mas eu não tenho experiência com games, então eu não vou me aplicar para essa vaga. Aí você pensa, mas se você fosse um homem, com a experiência que você tem, você aplicaria para essa vaga. Então por que você não vai? Então vamos aplicar para essa vaga. E aí, essa dinâmica toda, aí você vai, aplica para um monte de vaga, é uma super dedicação, aí, tipo, revisar o seu currículo, cada vaga demanda um ajuste de currículo, você escreveu uma cover letter nova. Obrigada, inteligência artificial, pela ajuda, porque de fato ajuda, né, gente? Eu acho que assim, não pode ser só um vai, escreve, aí copia e cola. Mas eu acho que com certeza ajuda, ainda mais que normalmente eu escrevo tudo muito conciso, muito objetivo, muito direto. Então eu sou muito ruim de florear as coisas, né, e dar
aquele gás a mais, aquele plus a mais. E aí a inteligência artificial me ajuda um pouco nesse lugar. Então fica essa dica aí para quem ainda não explorou esse lado. E é isso, né, gente? Assim, gravando com vocês aqui num dia um pouco melhor, porque os últimos dias têm sido muito, 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 muito difíceis, assim. Tenho chorado bastante, que dá pra ver pela cara inchada. Mas também botando pra fora, né? Tivemos aí o eclipse que mexeu comigo de uma forma. Eu tenho ascendente em peixes, né? Então foi um eclipse em peixes. Numa melancolia, num lugar muito profundo. E assim, e sentindo essa coisa da transformação mesmo, né? Sem querer ser aqui, uhul. Muito Haribo Daoye, que é uma coisa que eu nem curto tanto, mas eu senti, de fato, assim, muito, muito, muito no próprio domingo, que foi do dia do eclipse, e aí na semana seguinte, que é quando eu tô gravando na quinta-feira depois do eclipse, depois de dias chorando e tentando assimilar e se sentindo tudo isso, né? E tentando deixar aí os meus medos, esse meu medo do fracasso, que é uma coisa que eu tenho isso muito forte, que eu quero tentar me libertar disso, porque eu acho que ele acaba sendo uma prisão, né? A gente fica aprisionada no nosso próprio medo, porque a gente tem tanto medo de falhar que aí a gente fica com muito receio de meio só ir testar e fazer as coisas. E se jogar um pouco mais. E eu nunca tive medo de me jogar, nunca tive medo de mudança. Mas parece que quanto mais velha a gente vai ficando, a gente tem mais receio de errar. E aí parece que é meio tipo, não tenho mais tempo, não tenho mais esse lugar de só testar e errar, eu não posso mais errar. Agora tem que ser tudo muito certeiro e, tipo, nunca vai ser, né, gente? E aí eu tô falando isso pra vocês, eu tô falando isso pra mim também, porque, tipo, vai, se joga, testa e vê, né? E bora lá, e uma hora vai acertar. Só que como eu sou ansiosa e controladora, eu só queria saber que dia e que horas que eu vai acertar. Que dia e que horas que a gente sai do poço. Eu já tô no limite do poço ou eu vou ter que descer mais nesse poço, entendeu? Porque eu não tô a fim de descer mais. Acho que agora a gente pode começar a escalar o poço, a sair desse poço. Ai, gente, muito doido. Muito, muito doido. E muitas... Tem uma coisa, não sei se eu falo ou não. Mas acho que essa parte é melhor não. Ai, Pauladers. É isso, tem sido um tempo aí de muito babado, né? E muitas vezes, assim, a gente aparece nas redes sorrindo e vivendo, e aí quem tá ouvindo agora tá vendo que nem tudo que você vê na internet é realidade, né? Eu acho que, assim, eu não... E não é nenhuma coisa de, então tá mostrando uma coisa que não é real. Só que eu não mostrei os dias que eu fiquei deitada no sofá chorando, né? Eu mostrei os dias que eu tava com amigos, os dias que foram felizes, os dias que foram mais divertidos, os dias que conseguiram me tirar um pouco do fundo do poço, ao invés dos dias de tristeza e de melancolia e de angústia e de muita frustração, de culpabilização, de me cobrar. E tiveram vários. E eu sei que não sou a única, né? Eu acho que assim... E aí, às vezes você fala para as pessoas que você tá passando, mas nossa, você pensa que tem gente que não tem o que comer, que não tem o que morar, você ainda mora super bem, né? No seu apartamento, não sei o quê. Só que não é uma competição de problema, né, gente? Assim, não tem como... o meu problema, o problema da outra pessoa ser maior que o meu, e aí eu sentir esse problema dela. Me sensibilizo, obviamente, por problemas dos outros, por problemas que eu sei que são muito maiores do que o meu. Só que o meu problema é o maior problema pra mim, porque ele é o meu. Ele é o que me afeta mais primordialmente, né?
É, E aí, muito pensar isso, tipo, cara, essa coisa do. Vai passar também, que me dá meio nos nervos, é tipo, tá, vai passar. Só que até passar, o que vai acontecer? Porque eu não posso falar pros meus boletos assim, boletos, espera aí, que quando passar a crise eu pago vocês. Porque aí eu vou ter que pagar, tipo, muito mais o valor dos boletos atuais, entendeu? E aí, assim, cara, será que eu vou ter que voltar pra casa dos meus pais? Meus pais moram no interior de São Paulo, não é tão perto de São Paulo, então não é uma coisa que dá pra, tipo, ir e vir, né? São 440 quilômetros de ônibus, dá 6 horas, de carro, daí umas 4 horas e meia. E só que aí confesso que esse lugar pra mim, assim, seria muito, muito, muito complicado. Eu saí da casa dos meus pais há mais de 20 anos. Então, aí eu acho que eu entraria realmente no fundo do poço, porque aí pra mim acho que seria essa chancela de tipo, cara, falhei, sabe? E eu não tô falando que isso é pra todo mundo, que as pessoas que voltaram a morar com os pais, que tiveram que fazer isso, falharam, gente. Eu acho que é uma coisa que eu tenho comigo, porque eu tenho uma coisa com a minha família de estar sempre, tipo, não vai dar certo, porque acho assim, eles investiram em mim, sempre teve um pouco dessa cobrança, eu era muito boa aluna na escola, então eu ia fazer medicina, e tipo, nossa, a Paula, ela, assim, a certeza de que eu ia dar certo. E aí, esse lugar, pelo menos na minha cabeça, de não dar certo e de falhar e fracassar, de ter que voltar com eles, morar com eles, de meio depender deles de novo, é muito desesperador. E eu acho que para muitas pessoas também pode ser, mas aí tiveram que ir. Talvez eu tenha que ir em algum momento também, né? Não sei. Mas estou dividindo com vocês aqui o que se passa comigo e o que eu tenho sentido, assim, e como tem sido. É complicado. E assim, e no chão mesmo já vieram falar isso de mim, assim, né? Isso pra mim, dessa coisa da minha família, e eu tenho que trabalhar isso um pouco, porque muitas vezes o lugar que era pra mais acolher a gente não é bem assim, né? Eu acho que todo mundo tem sempre umas questões familiares, eu já expus a minha em alguns lugares aqui, mas é de fato complicado, gente, bem complicado. Então, não sei, espero que não tenha que passar por isso muito. Porque aí também, assim, pra eu fazer o podcast vai ficar muito mais difícil. O que eu vou fazer morando lá? Aí meio que abro mão da minha vida, como eu a conheço. Pra viver num lugar que não me é acolhedor, e aí não pela minha família, eu digo, mas digo pela cidade, né? Uma cidade muito conservadora, muito, muito, muito bolsominion. Ai, nossa, dá dor de barriga só de pensar, meu Deus do céu. Oremos para que isso não aconteça. Então, Pauladers, também peço a ajuda de vocês para comentar, para engajar. Me fala o que vocês acham, me fala também o que vocês esperam, o que vocês gostam do Paulado, o que vocês gostariam. Porque eu queria muito que esse lugar fosse mais de troca mesmo, sabe? E às vezes existe muito isso, tipo assim, eu tô falando sozinho, eu não tô. E eu confesso que eu já pensei em parar o Paulada várias vezes, que eu falava, cara, não tá dando certo, não tá tendo o resultado que eu queria, vou parar. E toda vez que eu pensei em parar, sempre chegou uma mensagem de algum Paulada e, tipo, agradecendo e elogiando e falando que gosta. E eu agradeço muito por essas mensagens, pelas pessoas que despenderam um pouco de tempo para dividir comigo isso, porque para mim é muito, muito, muito importante e muito valioso. E eu acho que, né, se for para eu ficar falando sozinha, não faz sentido, eu já faço isso com o Jorge.
Mas eu queria que fosse um lugar meio de troca mesmo e que, sei lá, de alguma forma tocasse as pessoas e pra gente dividir, porque eu acho que a gente fica sentindo as coisas muito sozinhas às vezes. E acha que ninguém mais tá passando pelas coisas que a gente tá passando, né? E a gente sabe que, na real, não é bem assim. Então, abrindo aqui meu coração pra vocês e espero que, sei lá, que ajude alguém de alguma forma também. Que exista um acolhimento em ouvir um pouco dessa minha história, dessa minha situação, desse meu momento. Nossa, gente, ri e chorei tudo em 20 e poucos minutos de episódio. Mas é isso. Obrigada, Pauladers. Vamos ver o que vem pela frente aí. Eu volto pra contar pra vocês. Um beijo. Tchau. Tem que dar paulada!